Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Que prazer conversar com vocês. Que a gente use esse tempinho aqui para poder trocar experiência. Já me antecipo aqui e fica o meu agradecimento a toda a organização pelo convite. Está sendo um prazer realmente conversar com todo mundo nesse modelo online. Vocês vão ter ainda a oportunidade de trocar com outras lideranças, com outras pessoas ainda no evento presencial desse ano. Mas eu vou deixar minha apresentação mais para frente, porque eu quero começar hoje contando uma história para vocês. Numa alcateia, existem pelo menos 3 perfis estudados, comprovados de lobos. O primeiro, acho que é o mais conhecido, que é o lobo alfa, né? Ele é responsável não só pela segurança, mas também, e eu diria até principalmente, pela caça. Mas existem outros 2 perfis, o ômega e o beta, que são respectivamente responsáveis por garantir também a segurança do restante do grupo na ausência do alfa, do casal alfa, e também dos filhotes, né? Um lobo, em média, tem uma alimentação diária de até 10 quilos. Então, imagine o quão complexo é você garantir a alimentação. Por isso fica com um lobo mais inteligente, mais esperto, mais forte dentro daquela alcateia. Em alguns deslocamentos para garantir a caça, os lobos podem demorar até 3 dias, dependendo da região, momento do ano, condições climáticas, que é um tempo considerável de ausência de alimentação, né? Que eles estão em busca do alimento para poder trazer para o restante do grupo. Só que quando eles encontram ali, enfim, conseguem garantir o alimento, eles não realizam a alimentação distante do restante do grupo. Esse alimento ele é todo levado, eles levam isso em encontro com o restante do grupo para garantir com que todos se alimentem ao mesmo tempo. Obviamente tem uma hierarquia dentro do ecossistema ali onde ele está imerso, onde o casal alfa acaba se alimentando primeiro das partes mais nobres ali, do animal, do cervo, enfim, e o restante do grupo na sequência. O que a gente consegue extrair com essa informação? E eu prometo que a gente vai fazer um paralelo com o mundo que a gente vive de experiência do usuário, tá? Quando eles se tornam com o alimento, é a comprovação de que a colaboração alinhada a um propósito, que eles têm um propósito, consegue atingir ganhos muito expressivos para aquele time, né? Então, quando a gente tem um propósito e a gente trabalha orientado a esse propósito, a partir da união daquele time, certamente a gente consegue coisas extraordinárias, assim como uma alcateia garantir não só a sua sobrevivência, mas é a busca, né, a manifestação da existência, do que somente sobreviver. Só que isso, e aí como eu citei para vocês, se resume à colaboração aliada a um propósito. E isso faz com que a gente consiga resultados extraordinários. No caso do lobo, é a manifestação da existência, né? Que por si só já é algo grandioso. Só que isso não é uma especificidade, não é algo específico do mundo animal. A gente fazendo um paralelo com o mundo, com os seres humanos, a gente consegue ver isso acontecendo em outros grupos, né? Por exemplo, os índios, né? Os povos indígenas, que têm um comportamento muito parecido com o que eu acabei de citar para todos vocês. O momento da caça, por exemplo, é algo quando eles retornam com os suprimentos necessários, enfim, sai para caça, sai em busca de outros suprimentos que na aldeia, né, eles não conseguem desenvolver, criar, trabalhar, e eles precisam buscar esses suprimentos um pouco mais distantes. Quando eles voltam, não há uma comemoração em relação àquele feito, porque todos entendem o propósito por trás, todos entendem que juntos eles conseguem contribuir para a manifestação da existência, pelo avanço, pelo fortalecimento do grupo, né? Como eu comentei com vocês, isso também cai num campo, e talvez um dos principais exemplos no que diz respeito à relação humana, está dentro da religião. E aí aqui, obviamente, sem fazer qualquer tipo de avaliação, a religião certa, ou enfim, aqui acaba a escolha de cada um, mas a gente tem aqui uma das principais lideranças religiosas, Mahatma Gandhi, e ele tem uma frase que não só me marca
para esse papo que eu estou trocando com vocês, mas faz muito sentido nessa conexão, né? Abre aspas. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso está completamente ligado ao que a gente acabou de falar. Propósito, união, conexão. E expondo mais um pouquinho, é aqui de um tema onde particularmente eu sou apaixonado, sou muito fã. A gente está vendo aqui a imagem do Ayrton Senna, e aí já trazendo um pouco mais para o nosso cotidiano, um pouco mais para a nossa sociedade, um pouco mais para o ambiente que a gente está imerso aqui no Brasil, o quanto ele não só representou na história do nosso país e do esporte, mas muitas pessoas questionam quando fala, tudo bem, Edu, você está falando sobre colaboração, trabalho em equipe, o cara era um piloto, ele sentava no carro para guiar, e aí? Sozinho. É um esporte solitário? Muito pelo contrário. A gente fala do automobilismo, e aí em especial a Fórmula 1, e talvez a era que o Senna participou, tem um envolvimento de muita gente. Muita gente. Por exemplo, essa foto que a gente está vendo aqui representa um pit stop. É um momento ali de 3, 4 segundos, dependendo da parada, e a gente tem na tela aqui 15 pessoas em torno do carro para garantir que aquela experiência, que aquela interação atinja o propósito. Lembre, se a gente tem a colaboração alinhada ao propósito, a gente consegue coisas extraordinárias. E esse é um exemplo. Isso cai num ponto que eu particularmente acredito muito, mas que muita gente questiona, que é a empatia, a tão famosa empatia. Até que ponto eu consigo ter empatia? Até que ponto eu consigo sentir a dor da outra pessoa? Até que ponto eu consigo experimentar aquilo de fato? Quando a gente olha, por exemplo, essa foto aqui, eu tenho certeza que muita gente pode ter calafrio, a mão acaba suando um pouquinho mais. A gente está vendo aqui um ilusionista, né? E tem uma pessoa, enfim, o ilusionista está dentro aqui do tanque de água, amarrado, e ele tem que sair, porque senão tem que estourar o vidro. Enfim, então toda aquela tensão gerada em cima disso é talvez um exemplo muito banal, ou muito simples, ou muito do dia a dia, de que nós temos a capacidade de se colocar no lugar do outro. Obviamente é muito difícil você sentir exatamente a dor da outra pessoa, mas numa situação como essa, certamente todo mundo que já passou por um espetáculo de ilusionismo, certamente já sentiu calafrio, arrepio, algo nesse sentido. Esse senhor, esse simpático senhor, ele se chama Giacomo Rizzolatti, para quem não conhece. Ele é um neurofisiologista que fez um experimento, enfim, na década de 90. Ele estava para fazer um experimento para olhar impulsos no córtex pré-frontal, de como o cérebro iria se portar ali com estímulos nessa região do cérebro. E ele estava testando macacos. Então, ele tinha um estímulo e via como o cérebro, enfim, daquele macaco respondia. Só que, por coincidência, ele tinha ali uma salinha, tinham macacos ali esperando para o experimento, enquanto um participava do experimento. E eles começaram a reparar que quando um macaco recebia um estímulo e ele respondia àquele estímulo, o restante dos macacos também respondiam àquele estímulo. Só que eles estavam distantes, não estavam ligados ali por eletrodo, o principal estava. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver aqui, enfim, parte desse teste que representa esse teste, onde o ser humano mostra a língua e o macaco devolve mostrando a língua. Então, quando ele começou a perceber isso, de que o ser humano, enfim, os animais, eles poderiam repetir determinados estímulos, mesmo que não diretamente, começou um estudo que aí, obviamente, derivou aí um estudo muito amplo que cientificamente é a prova da existência da empatia, que é o descobrimento do neurônio espelho. Então, algo, quando você enxerga algo, você passa a sentir a dor, você passa a sentir aquela emoção, ainda que momentaneamente, e quando o seu cérebro trabalha, né, esse estímulo, esse pulso, ele bate e entende rapidamente que não é em você. Então, às vezes, você vê alguém, como a gente acabou de ver, preso num tanque, mas você fala, opa, legal, não sou eu, então isso passa, né? Isso tudo que eu estou trazendo para vocês, fazendo uma rápido retrospectiva, a gente vê, então, que quando a gente tem um propósito alinhado, a união
de uma comunidade ou de um grupo, a gente consegue coisas extraordinárias. A gente vê que não só no mundo animal, mas também nos seres humanos, a capacidade de ter empatia pelo outro é provado, inclusive, pela ciência. Só que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade um pouquinho mais complexa do que há tempos atrás, né? A gente está num momento pós-Covid, momento socioeconômico do país, outras questões que envolvem esse ecossistema, onde coloca em xeque, inclusive, algumas corporações que mudaram um pouco o ato de servir para o ato de ganhar, né? Acho que muitos de vocês certamente participam, enfim, atuam em organizações, e aqui não há nenhum tipo de, de crítica em relação a isso, isso faz parte da nossa sociedade, mas eu tenho certeza que vocês têm alguns exemplos de empresas que pararam de servir, de entregar o que inicialmente era o seu propósito, e a gente conecta de novo nesse ponto do propósito, para buscar lucro. Então, fica esse cabo de guerra, né? Bom, eu sou o Eduardo, eu tenho mais de 14 anos de experiência trabalhando com experiência do usuário, trabalhando no ecossistema de design, e é isso que eu faço. Eu trabalho para ajudar as companhias, para ajudar os usuários na criação de produtos mais equilibrados. Porque é óbvio que uma companhia, uma corporação visa lucro, e está tudo bem, isso faz parte do processo. Mas como é que a gente consegue equilibrar isso? Dentro de uma balança no dia a dia, como é que eu consigo angariar e gerar lucro, rentabilidade para o negócio, mas também considerando os aspectos que melhoram a vida do usuário, resgatando o propósito que aquela companhia tinha inicialmente. Em resumo, o que eu acredito muito é como é que a gente melhora o atual, que é importantíssimo considerar o atual, a gente não pode ignorar o que, inclusive, nos trouxe até aqui, muitos projetos, muitas corporações, mas o ponto é, para os novos, como é que a gente consegue criar esses produtos mais equilibrados? E é isso que eu faço, é isso que eu ajudo a fazer. Hoje eu faço parte do time da CVC Corp, eu trabalho no turismo. Passei por outras experiências com varejo, meios de pagamento, e hoje estou num ecossistema muito interessante, muito prazeroso. A gente está trabalhando diretamente com o sonho das pessoas. Mas é óbvio que numa empresa, assim como a CVC, de mais de 50 anos, a gente tem desafios de como a gente melhora o nosso processo atual e como é que a gente garante a construção de novos muito mais equilibrados, que respeitem o interesse do usuário, dos nossos viajantes, mas também o da corporação, o da companhia. E tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que foi esse avanço, por exemplo, da locomoção, enfim, principalmente no ambiente urbano, né, das grandes cidades, com o lançamento, a chegada de aplicativos, enfim, que possibilitam essa experiência de uma forma muito mais saudável, rápida e direta. Só que para um profissional de design, um profissional que pensa na experiência do usuário, que se preocupa com o propósito, em muitos momentos a gente confunde que a experiência é só o desenho da interface, né, do aplicativo, como é que você vai interagir, também do aplicativo do motorista, só do viajante. Mas dentro de um ecossistema, onde um UX, um profissional de UX, um profissional de experiência, um product designer, uma pessoa de UI, de pesquisa, enfim, todas as disciplinas que envolvem o time de design, a gente precisa pensar, e se chover? E se esse motorista, no deslocamento, depois de aceitar a minha corrida, infelizmente tiver ali um incidente e bater esse carro? E se o pneu furar? Então, toda essa jornada, todo esse ecossistema que gira em torno, fora dessa janela aqui, fora do banco, fora do ar-condicionado, é algo que é de responsabilidade do time de design, do time de produto digital, do time de tecnologia, do time do digital, em projetar novos mais equilibrados. Porque aí eu resgato o propósito da companhia, desse desafio do aplicativo, que é deslocar uma pessoa em segurança para o local que ela deseja. Por exemplo, aqui na CVC, a gente, obviamente, existe uma equipe dedicada para isso, que olha para NPS, a pesquisa SES,
CSAT, aí eu estou olhando tanto esforço quanto a satisfação, né? Ali, o esforço que ele percorre ali, enfim, o esforço que ele tem para executar uma ação e outras métricas também que para o nosso ecossistema fazem sentido, mas quando a gente olha a experiência do usuário, isso é importante para caramba e para a gente também mas é tão importante quanto o mapeamento da jornada, que muitas vezes a gente acaba negligenciando pelos desafios do dia a dia, o avanço das pesquisas, então é entender exatamente aquele perfil e as necessidades, as dores, as oportunidades que eu tenho em melhorar aquele ecossistema. E para mim, talvez uma das principais seja a entrevista. É algo que hoje em dia a gente de verdade acaba esquecendo, e eu até em muitos momentos entendo pelo volume de trabalho que a gente tem, de entrega, de desafio, mas é o contato com a pessoa, contato com quem está usando, onde a gente consegue descobrir exatamente as dores, os sentimentos. Porque quando a gente olha NPS, CS, SAT, é importante, mas é uma visão muito mais quantitativa, menos emocional. Então, quando eu trago essa camada jornada, pesquisa, entrevistas e desdobro isso no visual, eu complemento muito a experiência. Aqui na CVC, como eu citei para vocês, a gente tem macro momentos de uma grande jornada de um viajante. Não, obviamente, essa jornada não é específica da CVC. Outros viajantes, em outros momentos, em outros players, eles também passam por esse momento, desde da busca da melhor passagem, da compra, da preparação do embarque, da viagem, do retorno e o relacionamento. Mas para a gente aqui, isso é muito importante. Isso direciona o nosso trabalho. Recentemente, a gente conseguiu estruturar uma área dedicada nisso, então, certamente, em breve, a gente vai colher ainda mais frutos desse trabalho. Uma coisa que é importante, e é uma discussão que certamente vai ficar para um outro momento, que é entre personas e o perfil, de fato, da jornada. Eu sou muito mais desse outro time, de entender as necessidades do perfil. E para o nosso mundo, se a gente estiver olhando essa macro jornada, de largada, no mínimo, a gente tem 3 grandes perfis. Quem viaja, o nosso viajante. Os vendedores, a gente tem franquias aqui dentro da CVC. E os franqueados, né? A gente tem a rede de franquias e a gente tem os donos dessas franquias. Obviamente, sem contar os times internos, que aí a gente poderia aumentar significativamente a parte dos atores. E aonde a gente chega depois disso? Há um desafio nosso no dia a dia de projetarmos experiências bonitas, visualmente agradáveis, mas que funcionem. Não adianta a gente até brinca internamente que a gente produz uma Mona Lisa. A parada, com todo respeito, acho uma obra muito interessante, muito bonita, mas qual é a função, de fato, daquela arte que eu criei, né? De novo, trazendo para o ecossistema da CVC para exemplificar um pouco do trabalho que a gente faz aqui, tem muitas empresas que focam no Style Guide, que já é excelente. Muita empresa nem tem isso, né? Ali o grupo dos padrões visuais que gerou em torno da experiência. Mas ainda na CVC a gente desenvolveu o Design System, que é não só a ampliação do Style Guide no campo de design, mas também do código. Isso é excelente, porque eu consigo trazer as necessidades do usuário para dentro da esteira de produção e consigo entregar isso mais rápido. Eu já tenho o código daquilo pronto. E quando a gente fala de tela, tá bom, a gente desenha a tela, é isso aí mesmo. A gente tem que assumir que a gente desenha a tela também. Só que, a partir do momento que eu fiz uma parte de jornada, pesquisa, desenhei tela, eu preciso testar. Isso é muito importante. De novo, sem ser aqui tão caxias no que diz respeito à disciplina, porque eu acho que cada empresa tem um momento de maturidade diferente, tem um momento que está vivendo, e a gente precisa testar. A gente precisa colocar isso em operação. No mundo que a gente vive, rapidamente aqui, a gente tem 3 grandes momentos. A imersão, ideação e experimentação. Imersão, assim como a gente fez a conexão com a empatia, é o momento que a gente se conecta de fato com as pessoas que estão usando. Né? Então, como é que a gente se coloca no lugar, como é que a gente se aproxima dos nossos atores daquela jornada. Aqui tem uma representação, inclusive parte do time aqui, das idas até a loja. A gente tem uma rotina bem interessante de visitas semanais nas lojas físicas, para a gente realmente entender o ecossistema, entender se as melhorias que a gente vem produzindo estão realmente gerando resultado lá na ponta. O segundo momento, e eu particularmente acho que é o que eu mais gosto, sou um designer de formação, cresci trabalhando com UX, antiga arquitetura de informação, que é a parte de ideação.
Como eu contei para vocês, um paralelo, quando a gente olha Lego, as pecinhas que a gente cria com muito carinho, de forma evolutiva, responsiva, onde a gente consegue realmente escalar, faz parte do nosso Style Guide, do nosso Design System, e isso facilita muito o processo criativo de um design, né? Então, eu levo em consideração todo o conhecimento adquirido lá na loja, na linha de frente, trago isso para dentro de casa, uso o meu ferramental interno e eu consigo produzir e gerar experiência. A gente está vendo um avião aqui voando, é isso. Então, em cima da necessidade, eu entendi que eu deveria desenvolver um avião, usei as peças que eu tenho, quando eu tenho liberdade para criar isso internamente e coloco isso para o usuário. Trazendo um pouco de números, para vocês conhecerem um pouquinho do ecossistema da CVC, a gente já tem um Design System lançado, o nome dele é Chui, aí é um paralelo onde a gente trabalha da pesquisa ao visual, então a pesquisa a gente apelidou de Oiapoque, e Chui é o nosso final, né, que é o visual. Então, toda a analogia aqui com o turismo. Dentro do ecossistema, a gente já tem criado aqui mais de 900 componentes, então é um Design System muito robusto hoje dentro do ecossistema que a gente vive. E, por fim, é a experimentação. Como é que eu vou testar isso, né? A gente já tem aqui um exemplo aqui de um laboratório, talvez os mais novos nem tenham contato com sala de espelho, enfim. Mas como que a gente leva isso para o usuário, para o cliente final? Dentro, obviamente, do nosso ecossistema, acho que muito também impactado por conta do Covid, o trabalho remoto, hoje a operação é toda remota, a gente tem ferramental que nos apoia para que essa tarefa aconteça de forma remota, à distância, né? Então, aqui tem alguns exemplos, o time entra, a gente tem ferramenta que ajuda a gente com começo, meio e fim da tarefa, enfim, então é um momento onde a gente se provoca, se desafia e é algo que definitivamente a gente precisa potencializar, mas é uma disciplina que a gente já começou. De novo, a colaboração, ela só existe quando ela está alinhada ao propósito. Eu particularmente acredito muito nisso. A colaboração, sem um propósito, ela não acontece. Por isso que a gente vê isso acontecendo no mundo, ali alguns exemplos dos seres humanos, enfim, da nossa sociedade, dos animais, e dentro da nossa disciplina de design, isso é muito importante. Qual que é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Né? Eu entendo que a nossa missão, a minha pessoal, não só dentro da CVC, mas na disciplina, é como é que a gente reconecta pessoas e empresas em torno do ato de servir, que muitas empresas acabaram perdendo isso. Né? E para isso eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês o manifesto da nossa área, que acho que exemplifica um pouquinho tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Prazer, somos o time de UX Design Ops da CVC Corp. Acabamos de cumprir a missão de completar nossa equipe e aproveitamos o marco para reforçar nossa paixão em proporcionar experiências especiais. Pois, se a CVC Corp é sinônimo de sonho, somos os que desenham os traços e contornos para esse sonho se realizar e se transformar em memórias eternizadas. Somos multiculturais, falamos diversas línguas e nos expressamos através de diferentes sotaques do Brasil. Reconhecemos e prezamos a nossa história, construída a partir da união de forças de diversas gerações que pavimentaram a estrada que hoje nos traz até aqui, com o propósito de recomeçar. Como podemos nos manter fiéis a nós mesmos? Afinal, evoluir faz parte do nosso processo. O mundo muda, as experiências mudam. Opiniões são construídas e desconstruídas na mesma velocidade que respondemos o WhatsApp ou reservamos uma passagem. Então, como não se perder nesse caminho? A resposta é construção. Construir a cultura de design e de experiência do usuário nesse estágio de maturidade digital que a CVC Corp acaba de conquistar, sem medir esforços para que em toda a América Latina o nome da CVC Corp seja o primeiro a vir à cabeça quando o assunto for marcar a viagem dos sonhos. Por isso, e só por isso, nós nos juntamos. Cada um com a sua essência e habilidade, mas todos comprometidos a construir uma experiência memorável, que começa na equipe de pesquisa, migra para telas no Figma e se conclui, seja em parques de Orlando ou nas praias de água quente da Bahia. Sempre entendendo o papel de, primeiro, nos repensarmos como pessoas e identificando, de fato, o nosso papel enquanto agentes da transformação cultural. Então hoje, um novo capítulo se inicia.
nosso olhar sobre o viajante que quer explorar a América Latina e o mundo de maneira diferente do que fazia até 2020. Da nossa parte, fica o compromisso de trabalhar com empatia para entender as necessidades da empresa e de tais clientes. Respeitando suas Trabalhar com empatia para entender as necessidades da empresa e de tais clientes. Respeitando suas diversidades de hábitos, Costumes, identidade e cultura. E construir de forma colaborativa o legado de servir e avançar rumo à consolidação da CVC Corp como a maior operadora de turismo da América Latina. Estamos prontos, CVC Corp. Legal, né? Então aqui representa um pouquinho da nossa essência, do nosso propósito. E para o futuro, o que eu acredito, o que eu desejo, o que eu busco? Que as corporações e a gente aqui que trabalha diretamente com tecnologia aceite de uma vez por todas que a gente vive de fato uma era de experiência. E se cabe uma dica, a gente deveria buscar a essência do servir, pois ela carrega o segredo de um novo mundo. E é assim que eu fecho esse papo com todos vocês. Eu gostaria aqui de reforçar o meu agradecimento pelo convite. Foi um prazer trocar com todo mundo. Espero estar presencialmente com vocês em outras oportunidades. Até lá. Obrigado.